Tu deve acreditar que parece algo difícil de aprender, mas com apenas 3 exemplos, vou te ensinar como encontrar uma lei de uma função de primeiro grau a partir de um gráfico. E vai ver que vai ser muito fácil. Vem comigo até o final. Buenas gurizada, sou o professor Subtil, professor de matemática, e nesse vídeo eu vou te ensinar a partir de um gráfico de uma reta, quando 2 pontos dessa reta estiverem tocando os eixos x e y, quando apenas um ponto dessa reta toca um dos eixos, e quando os pontos indicados dessa reta não toca nenhum desses eixos. E neste primeiro exemplo eu te trago este gráfico. E se tu observar, os 2 pontos indicados no gráfico, ou seja, os que apresentam valores, estão exatamente em cima do eixo x e do eixo y. E a partir dessas informações, encontrar a lei da função. Claro que sempre quando tu enxergar uma reta de um gráfico, a lei da função tem que ser sempre da forma ax mais b, sempre desse jeito, onde a e b são constantes, ou seja, são números, e nosso x é a nossa variável, número que varia. E qual é a ideia desse tipo de exercício? Sempre achar os valores de a e b. Encontrando os valores de a e b, a gente substitui nessa lei da função, e aí encontramos a resposta. Então quando tiver esses 2 pontos nos eixos, uma das letras a gente já tem a informação, que é o nosso b. E qual é o valor do nosso b? Na verdade o b ele vale menos 3. Por quê? Porque todo valor de b sempre corta o eixo y, ou o eixo vertical. E como nossa reta está tocando o eixo vertical, e em cima do eixo vertical o ponto está indicado menos 3, logo o nosso b é igual a menos 3. Agora o que nos resta? Achar o valor de a. E quando tiver essa situação dos 2 pontos nos eixos, para achar o valor de a, basta fazer o seguinte, menos b sobre a raiz. E aí teremos o nosso valor de a. Capaz que é só isso? É só isso. Tá bom. Então, como o nosso a é igual a menos b sobre a raiz, quem é o b? Menos 3. Então o menos 3 vai no lugar do b. E se tu observar, aquele menos é da fórmula, então aquele menos se mantém, e como no lugar do b é menos 3, então vai ficar menos 3. É assim que fica mesmo. E a nossa raiz? Quem é a nossa raiz? Na verdade, a raiz é sempre o ponto que toca o eixo horizontal, o eixo x. Então sempre, independente de qualquer gráfico, todo gráfico que cortar o eixo horizontal, ou eixo do x, esse ponto sempre vai ser a nossa raiz. E olhando o exemplo do nosso gráfico, como a reta corta o eixo horizontal no ponto 1 positivo, logo a nossa raiz é 1 positivo, ou igual a 1. Aí substituindo na fórmula, vai ficar menos 3 sobre 1. E menos com menos fica mais, regra de sinais, então fica mais 3 sobre 1. E quando a gente faz um número sobre o outro, é a mesma coisa que dividir. Então é a mesma coisa que mais 3 dividido por 1, que vai dar 3. Logo o nosso a vale 3. Então como o nosso a é 3 e o nosso b é menos 3, o que a gente faz? Substituir os valores de a e b na nossa lei da função para ter o nosso resultado final. E aí como é que fica? Fx igual a 3x menos 3. Se tu observar, o a fica sempre grudado no x, então por isso que o 3 ficou grudado no x na resposta. E como na nossa lei da função mais b e o b é menos 3, por isso que ficou 3x menos 3. Claro que se tu tem um outro jeito de resolver esse exemplo, deixa aqui nos comentários. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora o nosso segundo exemplo, se tu observar, os 2 pontos da reta, um toca o eixo vertical e o outro não toca o eixo horizontal. E aí, como é que a gente faz? Claro, como é uma reta nesse gráfico, a lei da função é fx igual a x mais b. Mas por conveniência, vamos substituir o f de x por y. E dá para fazer isso. Se está na dúvida, ou não sabe, ou não sabia, deixa um link na descrição sobre a questão de trocar de fx por y, que na verdade não muda nada a nossa equação, ou a nossa função. E claro que nesse tipo de exercício, como a gente tem que achar a lei da função, o que a gente tem que encontrar? O valor de a e o valor de b. Claro, como eu já te ensinei no primeiro exemplo que o b é sempre o ponto que corta o eixo vertical, e se tu olhar esse exemplo, o ponto indicado no vertical é o menos 4, ou seja, a reta está cortando o eixo vertical no ponto menos 4, logo o nosso b é menos 4. E agora, como é que a gente faz para calcular o valor de a? Como no gráfico está indicado os valores
do ponto, mas que o ponto não está no eixo horizontal, aqueles valores vão servir para o nosso par ordenado. Então a primeira coisa que tem que fazer é identificar o par ordenado deste ponto, que neste caso vai ser o 13 e 2. E se tu não sabe par ordenado, ou como identificar par ordenado, eu também deixei um link na descrição de um vídeo que eu fiz sobre pares ordenados. E claro que o nosso par ordenado nesse exemplo vai ser o 3 e 2. Por quê? Porque no par ordenado o primeiro sempre é o ponto do x e o segundo é o ponto do y. Como o 3 está no x e o 2 está no y, logo o nosso par ordenado é 3 e 2. Bom, então como a gente tem o b e os valores de par ordenado, logo a gente substitui no y igual a x mais b, que daí isolando o a a gente encontra o valor de a. E aí como é que fica? No lugar do y a gente coloca o 2, aí no lugar do x a gente coloca o 3, então fica a vezes 3, e como nosso b é menos 4, no lugar do b a gente coloca menos 4. E aí fica 2 igual a vezes 3 menos 4. E aí basta isolar o nosso a. Aí como se transformou numa equação, o que a gente tem que fazer? Todos os valores, ou todos os números que acompanham o a, por exemplo, o 3 e o menos 4, a gente tem que cancelar esses valores, ou sumir com eles. E aí como é que a gente faz isso? A gente vai sempre fazendo a operação inversa do que está ali para a gente anular aqueles valores. Então a gente sempre começa com um número que está sozinho, neste caso o menos 4. Qual é o inverso de menos 4, ou qual é a operação que a gente pode fazer com menos 4 para anular esse valor? Mais 4, porque o inverso de menos é mais. Mas como é uma equação, se eu somo 4 de um lado, eu tenho que somar 4 do outro também. E aí como é que fica? 2 mais 4, 6, igual. O a vezes 3 continua, e menos 4 mais 4 vai dar 0, então logo ele some. E aí fica 6 igual a vezes 3. Como o a está multiplicando o 3, ou o 3 está multiplicando o a, para eliminar esse 3, qual é o inverso da multiplicação? É a divisão, então a gente tem que dividir por 3. Claro, como é uma equação, se divide 3 por um lado, tem que dividir 3 do outro lado da igualdade. E aí como é que fica? 6 dividido por 3 vai dar 2. E aí no outro lado, 3 dividido por 3 vai dar 1. Logo eles se cancelam. E aí nosso resultado final é a igual a 2. E aí está pronta a nossa lei da função de primeiro grau. Y igual a 2x menos 4. Por quê? No lugar do a eu coloquei o 2, e no lugar do b o menos 4. Meu Deus. Claro, se tu está gostando desse vídeo, aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no canal. E agora o nosso último exemplo, como tu está vendo, os dois pontos estão fora dos eixos, mas fazem parte da reta. Claro, como é uma reta, a nossa lei da função vai ser y igual a ax mais b. Por conveniência, vamos usar o y para facilitar os nossos cálculos para encontrar o valor de a e b, que é sempre o nosso objetivo. É mesmo, é? Então, como os dois pontos estão fora dos eixos, então a primeira coisa que tem que fazer é identificar os pares ordenados. E quem são? Olhando o ponto de cima, como no eixo horizontal é o 2 e o eixo vertical é o 1, logo o nosso par ordenado vai ser 2 e 1. E olhando o ponto mais embaixo, como nesse ponto o valor de x é menos 1 e o de y é menos 2, logo nosso par ordenado vai ser menos 1 e menos 2. Então agora a nossa segunda parte é identificar o valor de a, ou calcular o valor de a. Claro que quando os pontos estão fora, essa questão é um pouquinho mais complexa, então te convido a assistir até o final para poder aprender bem essa questão. Então nosso a vai ser a diferença dos valores de y sobre a diferença dos valores de x, conforme os pares ordenados que a gente identificou. Claro, e quando se fala a diferença é fazer um menos o outro. Olhando os valores de y, o que a gente tem? No primeiro par ordenado a gente tem o 1, e no segundo par ordenado a gente tem o menos 2. Então tem que fazer 1 menos o menos 2. E aí como é que fica? Menos com menos dá mais, então vai virar 1 mais 2, que vai ficar 3. Olhando os valores de x, a gente tem o 2 no primeiro par ordenado e o menos 1 no segundo par ordenado. Então a gente tem que fazer o 2 menos o menos o 1. Menos com menos dá mais, então vai ficar 2 mais 1, que vai dar 3 também. E aí dividindo 3 por 3, ou 3 dividido por 3, vai dar 1. Logo, nosso a vale 1. Às vezes o pessoal acha que os conteúdos de ensino médio é tão complicado, mas se tu observar, são cálculos simples, de quarta, terceira série, ou terceiro ano. Então é muito tranquilo aprender conteúdo de ensino médio. Basta saber
fazer as operações básicas. E encontrado o nosso valor de A, o que tu tem que fazer? Pegar qualquer par ordenado, ou um dos pares ordenados, e substituir na função y igual a ax mais b para encontrar o valor de b. E na verdade é o mesmo raciocínio do segundo exercício, ou do segundo exemplo que eu trouxe para ti. Só que a diferença é que em vez de a gente ter o valor de b pronto, a gente calculou o valor de a. Mas agora o processo é o mesmo, só que a gente vai encontrar o valor de b. Claro que por uma questão de esperteza, o bom é pegar aquele par ordenado que não tem números negativos. Porque daí a gente foge de talvez se confundir na hora da regra de sinais. Como o nosso a é igual a 1, e o nosso par ordenado a gente tem o 2 e 1, onde o x é igual a 2 e o y é igual a 1, então a gente substitui esses valores na função y igual a x mais b. Então no lugar do y fica o valor de 1, no lugar do a também 1, como a gente calculou anteriormente, no lugar do x o 2, e o mais b não tem valor porque é o que a gente vai calcular. Aí fazendo 1 vezes 2 vai dar 2, então vai ficar 1 igual a 2 mais b, e para a gente isolar o b, basta cancelar esse 2. Bom, e como o 2 é positivo, como é que a gente anula ele? O inverso da soma é subtração, então a gente tem que fazer menos 2. E claro, como é uma equação, fazendo menos 2 de um lado, tem que fazer menos 2 do outro lado da igualdade. E aí como é que fica? O menos 2, que vai dar menos 1, conforme as regras de sinais. O 2 com menos 2 se anula, aí sobra só o b. Logo, o nosso b é igual a menos 1. Então a gente encontrou os valores de a e b. Então agora a gente pega a nossa lei da função, que é y igual a x mais b. No lugar do a e no lugar do b, a gente substitui os valores encontrados. No lugar do a, a gente coloca o 1. E no lugar do b, a gente coloca menos 1. Lembrando que 1 vezes qualquer coisa vai ser aquela qualquer coisa. Então 1 vezes x vai ser x. Logo, a nossa função final vai ser y igual a x menos 1. E está feita a nossa resposta. Não me diga. E como eu sei que tu quer te aprofundar mais ainda sobre funções de primeiro grau, então deixei esse vídeo aqui indicado para ti, para poder aperfeiçoar ou até aprofundar ainda mais os teus conhecimentos matemáticos. Te vejo na próxima. Valeu!